Olá pessoal, de volta mais uma vez ao canal Professor Coriolano Tecnologia e Negócios. Ainda no quadro Contabilidade ao Redor do Mundo, trarei para vocês a diferença entre a contabilidade do Brasil e Angola. Vejamos, aqui eu vou tratar sobre princípios contábeis do Brasil e Angola. No caso, a consistência em Angola é um princípio, no Brasil é uma convenção. E qual a diferença entre um princípio e uma convenção? O que é um princípio e o que é uma convenção contábil? De maneira geral, podemos dizer que uma convenção ele trata de regra específica, eles complementam os princípios, estabelecendo procedimentos específicos para as transações contábeis, enquanto que os princípios é a base da contabilidade, estabelecem regras gerais que norteiam a escrituração, a avaliação e a divulgação das informações contábeis. São regras obrigatórias no que diz respeito ao proceder nos registros contábeis. Devem ser seguidas pelos contadores, são regras obrigatórias. Vamos a um exemplo. A legislação de trânsito é um princípio, é uma regra. O sinal de trânsito é uma convenção. Quando tem um sinal de trânsito, fica vermelho, pare, fica amarelo, atenção, fica verde, siga, é uma atenção. É uma convenção. Como sinais de placas de pare, placas de siga, é uma convenção. Ele complementa o princípio. Quais são as características dos princípios? A normatividade. São os pilares da contabilidade de observância obrigatória, como falei. Eles têm aspectos gerais, mas são abrangentes. E a aplicação independente do porte de ramo da empresa. São flexíveis na interpretação e aplicação em cada caso. E as convenções? Complementa os princípios, tem menor abrangência com escopo específico, maior rigidez na observância obrigatória com menor margem para interpretação. Praticidade, simplifica a escrituração contábil e padronização das informações. O que diz o princípio da consistência na contabilidade angolana? Ele diz o mesmo do que a contabilidade brasileira? O princípio da consistência está no Plano Geral de Contabilidade Angolana, no título Princípios Contabilísticos. As empresas devem adotar critérios uniformes nas escriturações das demonstrações contábeis. Então, o que seria o princípio contábil? É a uniformidade das escriturações contábeis, na elaboração das demonstrações contábeis. Ao mudar o critério de avaliação de uma empresa de um ano, do método de custo médio para o método de PEPs, primeiro que entra, a primeira mercadoria a sair, vai se estar mudando o critério de escrituração das informações contábeis, não está sendo uniforme. Se o fizer aqui no Brasil, por exemplo, tem que ser mencionado em notas explicativas, até porque o objetivo do princípio é ter comparabilidade das demonstrações contábeis, comparativos e passivos, lucros dos mesmos critérios e garantir a confiabilidade das demonstrações contábeis. Vamos a um exemplo. O método de depreciação, mudar de método de controle de estoque. Pode ser mudado o critério? Pode. E se mudar, o que deve ser feito? Como eu havia falado, mencionar em notas explicativas. No Brasil, a convenção da consistência é conhecida também como o princípio da uniformidade, que está previsto na resolução 1323 de 2011 do Conselho Federal de Contabilidade, que trata das normas brasileiras de contabilidade. Então, a convenção no Brasil a convenção da consistência é uma convenção. No caso de Angola, a consistência é um princípio. Princípio da consistência em Angola comparativamente com a convenção da consistência no Brasil. É mais genérico, definindo apenas objetivos e importâncias da contabilidade em Angola. Ele é mais genérico. No Brasil é mais detalhado, estabelecendo regras de observância obrigatória a todas as empresas que seguem as normas brasileiras de contabilidade. Em Angola é um princípio fundamental e seu uso é flexibilidade em algumas situações, como assim. Se houver mudança da legislação que
que causa impacto na confiabilidade, as empresas são obrigadas a mudarem seus critérios contábeis para se adequar à lei. Então, em Angola, os princípios contábeis sofrem forte influência do normativo do governo. No caso do Brasil, os princípios contábeis têm uma certa independência. A regulação de leis é mais científico, caráter mais científico. Existem os normativos, o pronunciamentos contábeis. Por exemplo, com relação a que Angola tem que mudar, que se houver mudança na legislação que impacta a contabilidade das empresas, eles têm que mudar para se adequar à lei. Em 2023, o governo angolano aprovou uma lei que altera a forma como as empresas devem contabilizar seus investimentos em ativos intangíveis. A nova lei exige que as empresas utilizem o método de capitalização, enquanto a legislação anterior permitiu o uso do método de amortização. Aqui é só um exemplo, eu não vou entrar no detalhe o que é método de amortização e capitalização, mas só para afirmar que os princípios contábeis em Angola, eles têm que se adequar à lei angolana, à lei lá vigente no país. Nós, no nosso caso, nossos princípios de contabilidade, nós temos mais independência, segue mais o padrão do que é a ciência contábil. E aí temos algumas consequências. As empresas angolanas que possuem investimentos em ativos intangíveis são obrigadas a adaptar a nova lei e mudar seus critérios. Isso causa algumas coisas, como por exemplo, as empresas elas têm que recalcular seus ativos intangíveis utilizando método de capitalização. Elas devem alterar as demonstrações financeiras. Elas devem ajustar suas políticas contábeis. Flexibilização. Pode ser flexibilizado? Pode, em Angola, de acordo com o Plano Geral de Contabilidade, que permite que flexibilize a aplicação do princípio da convenção, princípio da consistência em determinadas situações. As empresas podem ter um período de transição para se adaptar à nova lei. Durante esse período, as empresas podem ajustar gradualmente o valor de seus ativos intangíveis, informar das demonstrações financeiras o impacto da mudança de critérios contábeis. Esse informar corresponde às notas explicativas nossas que lá já são padronizadas no Plano Geral de Contabilidade, são as notas que eles chamam lá. A contabilidade angolana, a conclusão que a gente chega, é fortemente influenciada por normativos e leis do governo. Isso retira o caráter e a importância da contabilidade independente e de cunho e natureza científica. Pessoal, esse foi o vídeo para falar a diferença entre a Convenção da Consistência no Brasil, que corresponde ao princípio da uniformidade, e o princípio da consistência em Angola. Espero que tenham gostado. Deixem aí um joinha, se inscrevam no canal, ativem o sininho, comentem, compartilhem e aguardem nossos novos vídeos. Muito obrigado.